tudo bem com vocês? Vamos aqui para uma pequena revisão, números racionais. Os alunos que me acompanham aí, a gente vai ter uma série de vídeos. Como eu trabalho com o 7º ano, então eu já vou fazer para os meus alunos e depois eu vou construindo vídeos para outras séries e tal. Mas vamos começar. Eu tô no 3º bimestre aqui com os meus alunos dos 7º anos e a gente tá com conteúdo de números racionais e a gente vai partir daí. Beleza, primeira coisa que eu quero falar para vocês a gente vai representar os números racionais pela letra Q. E beleza, o que é um número racional? É qualquer número que esteja no formato de uma fração, ou seja, eu vou ter qualquer número que esteja no formato A sobre B. Lembrando que o B não pode ser zero. Falar que o A e o B sempre serão números inteiros. Então, por exemplo, eu posso colocar qualquer número inteiro aqui. O A pode ser -2 e o B pode ser 2, por exemplo. Vou colocar um outro exemplo aqui. Então, a gente tem um número racional. Bora imaginar aqui, ele vai estar no formato A sobre B. Então, por exemplo, 3 sobre 4 é um número racional, porque eu tenho o número inteiro 3 em cima e o número 4 embaixo. Beleza. Lembrando que aqui a gente vai dar nomes. O 3, o número que está em cima, ele é sempre chamado de numerador. E o número que está embaixo, ele é chamado de denominador. Lembre desse nome, ele vai ser muito importante, a gente vai usar muito ele. O número 7, ele pode ser escrito na forma de fração? Ele pode, é só você colocar o número 1 embaixo. Por quê? Quando você coloca 1 embaixo, a divisão de 7 por 1 vai ter o resultado 7. Então, ele nesse formato, ou se eu colocar 1 embaixo, é a mesma coisa. E lembrando que quando eu coloco 1 embaixo, eu mudo o formato. Então, eu vou ter o formato A sobre B. O A sendo 7 e o B sendo 1. Gente, uma outra informação importante é o número inteiro. Por exemplo, o -8 ele é inteiro. São os números inteiros são os números negativos e os números positivos. Então, por exemplo, o -8 ele pode ser escrito na forma de fração. Como? Colocando 1 embaixo. Lembrando que eu vou ter frações equivalentes aqui também. Por exemplo, -16 sobre 2. Eu multipliquei em cima por 2 e multipliquei embaixo por 2. Eu tenho uma fração equivalente. E 16 sobre 2 representa o mesmo número, -8, beleza? Então, um número inteiro, ele também pode ser representado como uma fração, então ele também é um número racional. Gente, continuando o nosso estudo sobre os números racionais, hoje a gente vai transformar uma fração em um número decimal, beleza? Vamos lá. Gente, vamos dividir a fração 7 sobre 2. Para eu transformar no número decimal, eu preciso pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, sobra 1. Beleza, 1 eu não vou conseguir dividir para 2. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse 1 e dividir em 10 partes. Só que agora eu vou para os decimais, vou colocar uma vírgula. E aí eu vou pegar esses 10 pedacinhos que eu tenho, dividir por 2, e eu vou ter 5. 5 vezes 2 dá 10 e sobra 0. Beleza, então 7 sobre 2 equivale a 3,5. Beleza? Gente, se você entendeu, eu quero que você faça agora quanto vale 5 sobre 2. Equivale a que número decimal? Faz aí e coloca nos comentários. Gente, aproveitando esse vídeo, uma outra coisa importante é você fazer o contrário. Como é que eu transformo o 3,5 numa fração? Então, quem não sabe, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai colocar um número sem vírgula, então a gente vai colocar 35. Eu tirei a vírgula no numerador. No denominador, eu vou colocar o número 1. E aí, eu vou colocar alguns zeros aqui embaixo. Quantos zeros eu vou colocar? Isso vai depender do número depois da vírgula. Quantos números depois da vírgula eu tenho?
tenho apenas um número, então eu vou acrescentar um zero. Ó, um outro exemplo, se eu tivesse 2,25, então eu colocaria o número sem vírgula, 225, e embaixo eu colocaria o número 1 e acrescentaria 2 zeros, beleza? Seguindo essa lógica, vamos colocar aqui, ó, 0,72. Gente, mesma coisa, eu vou colocar o 72, que é o número sem a vírgula, coloco o número 1 e aí eu acrescento 2. Gente, simplesmente isso. Quem entendeu, transforma 1,12 em um número, em uma fração. Vamos lá, espero nos comentários também. Gente, vamos continuar estudando sobre números racionais. Assista o vídeo que está relacionado aqui. Valeu!